Olá pessoal, vamos para mais um vídeo no meu canal, no nosso canal, né? Porque eu não tô sozinha nesse barco. E hoje eu vim conversar com vocês, é mais um desabafo, sabe? Essa semana foi uma semana bem complicada e houve vários questionamentos dessa vida de empreendedora, né? A questão do empreender e ficar em casa, tentar ficar em casa. Eu confesso para vocês que é difícil e existem alguns dias que pesam mais que outros, tá? Por que que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque eu muitas vezes me pergunto se é só comigo que tá acontecendo isso. E eu acho que é legal trazer aqui que nem tudo são flores, né? Porque alguém que tá passando por isso, que se identifica com isso, vai me entender. Então, essa semana eu precisei, a minha meta essa semana era investir em alguns produtos que eu comecei no meu ateliê. Alguns itens básicos que eu preciso para começar, né? E para isso precisa de investimento. Eu não sei se eu mencionei para vocês que eu renegociei uma dívida. Quando eu saí do CLT, eu tinha montado o mercado lá em cima e para isso eu fiz um empréstimo. Quando eu saí do CLT, eu parei de pagar esse empréstimo. Eu paguei um ano, depois eu parei de pagar. E isso acabou acumulando em dívida. Então eu negociei esse ano essa dívida, até porque fazia muito. Eu, na verdade, acho que não me lembro do meu nome sujo, né? Já tive, mas lá na minha adolescência, lá no início, quando eu estava imatura ainda, que eu não tinha controle do meu financeiro. E eu não quero ter o meu nome sujo, a verdade é essa. Então eu acabei negociando, porque teve um desconto muito bom dos juros, acabou que ficou quase a dívida só integral, né? E eu tô pagando e é um valor bem, assim, alto para quem não tá trabalhando por mês. Fora despesas, né? De às vezes você quer comprar alguma coisa, passa na fruteira, carne, essas coisas do dia a dia de que todo mundo sabe que a gente tem como despesa diária, né? Então, essa semana pegou bastante a questão do empreendedorismo. A gente tem que ter muita persistência, muita resiliência, sabe? Porque não é um valor muito alto, mas para quem não tá trabalhando, qualquer valor ele é absurdo, né? Então essa semana eu parei tudo, eu foquei muito no Uber, eu fiz Uber, hoje é sexta-feira, eu só não fiz hoje, mas amanhã eu vou fazer. E para me conseguir o dinheiro que eu precisava para comprar todos os itens. Eu consegui comprar. Todos os itens que estavam dentro do planejamento, dentro desse período, porque eu tô fazendo por etapas, né? Eu investi. Qual foi esse custo para me começar meu ateliê? Comprando itens básicos. Essa semana eu investi R$ 590, só essa semana, tá? Eu ainda tenho que comprar hoje, eu coloquei as coisas no carrinho ali, eu acho que vai dar em torno entre 260 e R$ 270 de custo dos itens que eu preciso pedir hoje, porque eu já tô fabricando, né? Eu já tive uma pequena encomenda e eu vou começar a fabricar. Então, para mim fazer essa encomenda, eu tenho que comprar hoje alguns materiais. O que que é o questionamento? Veio na minha cabeça, se eu tivesse trabalhando, eu não estaria passando esse perrengue. Se eu tivesse lá com o meu salário fixo, eu vou abrir para vocês o meu salário que eu ganhava. Para uns vai ser muito, para outros vai ser pouco. E isso aqui é a minha realidade, tá? Então, assim, eu já estava no patamar de salário dentro da empresa de 6.280, que tá na minha carteira ali. Sabe quando baixa o CLT ali, você olha? Então, esse era meu salário. Era o salário que eu recebia? Não era o salário que eu recebia, porque tem os descontos, né? Mas esse era meu registro de lá. Ainda assim, eu trabalhei durante 7 anos e 8 meses nessa empresa. Ainda assim, era menor da empresa que eu vim lá da minha cidade, Campo Grande, porque lá o salário era bem maior na carteira. Bem maior assim, uns 20%, acho que uns 17, 20% maior que esse que eu saí ganhando, sabe? Que eu tava ganhando agora por último. E lá eu tinha plano de saúde, tudo. Então, assim, era um salário confortável para mim me programar para o que eu precisava fazer, sem
correr atrás do jeito que eu tô correndo hoje. Porque o fato é, você quer empreender, você tem que trabalhar mais do que você, com a cabeça, com coisas, assim, você tem que correr atrás. Porque você não vai fazer aquele feijão com arroz todo dia, ou não vai, porque não vai, as coisas não vão acontecer. Então, eu me questionei bastante essa semana, sabe? Se vale a pena. É um sonho, é um estilo de vida que eu quero ter pra mim, é uma liberdade geográfica que eu quero muito conquistar. Eu sei que talvez um pouco tarde, né, que hoje eu tô com 45 anos, mas na minha cabeça não funciona assim. Acho que nunca é tarde pra você correr, fazer o que você precisa fazer, o que você quer realmente fazer. Então, foi uma semana bem complicada. Eu tive que focar bastante no que eu quero, o meu porquê, para não desviar do caminho. Então, assim, para quem tá começando, para quem quer isso, eu falo para vocês que não é fácil, não é fácil o trajeto, o caminho. Eu já vim de uma frustração, né, do mercado, porque por mais que tava dando certo, por mais que tava assim, como que eu posso dizer para vocês, tinha uma rentabilidade, tava se pagando, mas não era o que eu queria. Eu demorei para ver isso, foram 2 anos. Um ano eu estava ainda no CLT e um ano eu só fiquei ali. E eu acabei não me identificando com o trabalho, não era uma coisa que me agradou, sabe? Então é uma frustração, sabe? Você deixa. A loja também, acabou que eu saí do mercado, acabei desistindo da loja, que era uma coisa que tinha dado muito certo, financeiramente falando, né? Porque é uma coisa que traz muita lucratividade para mim, trouxe bastante, que eu poderia ter continuado, mas naquele momento, com tanta coisa na cabeça, com desânimo, acho que acabou entrando pelo ralo também, foi junto, sabe? Então são duas frustrações que você acumula no coração. Aí você se pergunta se o problema é teu, o que que você tá fazendo de errado. E só um pouquinho. Ai, me desculpa, eu fui espirrar porque essa época do ano aqui pra mim não é fácil. Então, a gente se pergunta bastante, a gente se cobra bastante, sabe? Então, eu quis vir conversar com vocês, que foi uma semana desafiadora, mas eu consegui vencer, consegui comprar tudo que eu preciso, tô com dinheiro para comprar as demais coisas que precisa. Hoje é dia 7, se eu não me engano, e eu já consegui pagar todas as dívidas, todas as minhas responsabilidades, que é que é a renegociação, né? Eu pago a luz, eu pago o plano do meu celular, eu pago todos como que fala? Os investimentos que eu tenho para o meu perfil de achados, né? Da Shopee, da Magalu e do Mercado Livre, porque a gente precisa investir para ter retorno também. Então eu já paguei, né, todos os que eu precisava para esse mês. Eu não consegui guardar o valor que eu faço tráfego pago, faço tráfego pago. Então, mas eu também não recebi ainda, nem no Mercado Livre, nem da Shopee. Então, assim, eu tô bem tranquila quanto a isso. Mas é isso que eu quero passar para vocês, que a gente tem que se preocupar não com hoje, mas com amanhã. O que que vai acontecer amanhã? O que que eu preciso fazer para amanhã dar certo? O que que eu preciso? Que nem essa semana foi punk e eu trabalhei todos os dias assim. E aí você se pergunta, mas eu precisava estar aqui? Eu precisava estar isso? Eu tô ganhando bem menos do que eu ganhava e será que vale a pena? E aí eu fui até numa amiga essa semana conversar com ela, foi muito bom, inclusive, porque é uma pessoa que eu amo muito de coração. E depois eu vim pra casa e comecei a refletir em tudo que eu falei pra ela, né? Assim, no que a gente tem que se autoavaliar pra ver o que que a gente tá sentindo, os medos e os acertos, né? E aí eu pensei, eu falei, não, esse ano de 2026 que tá entrando, eu me dei esse tempo, eu estipulei essa data, tá? Eu vou trabalhar um ano afinco para tentar evoluir o meu valor financeiro.
o que eu ganho hoje. Eu não tô ganhando mal, pessoal. Eu não tô ganhando mal, não vou... Eu tava até olhando aqui o fechamento do mês passado, das minhas despesas, e eu vou mostrar pra vocês, outubro, né? Então, assim, as minhas despesas que eu paguei em outubro. Aonde que tá aqui? Ah, tá aqui. Olha, as minhas despesas, eu não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. 3.337,62. Essa aqui foi as minhas despesas de outubro, ó. Aí eu anoto tudo, né, que eu pego, tudo que eu gasto, mercado, gasolina, feira, van, que eu coloquei aqui? Panos que eu comprei pra casa também. Padaria, tráfego pago que eu fiz, né, durante o mês passado. Fruta, óculos, que eu tive que comprar o óculos de natação da minha filha. Ração, então assim, carne, saídas, né, lazer. Aí tem os fixos, né, que eu pago todo mês, que é o empréstimo. Já tá vai faltar só 7, né, era 10, agora só tem 7. Então isso me deixa muito feliz, porque aí eu vou fazer o banco, ele dividiu minha dívida em dois. Eu nunca vi isso acontecer, mas foi em dois valores. Então eu renegociei um valor e dividi em 10 vezes para me pagar. E o valor ficou alto porque era um valor de 30 mil que eu fiz de empréstimo, tá? Vou abrir os valores para você porque para mim não vai mudar nada, né? Então então é um período que ficou alto a prestação porque eu dividi em 10, eu quero pagar em 10 vezes, menos que um ano. E depois que eu terminar essa, eu vou renegociar a outra parte que vai ficar. Eu não sei por que eles fizeram isso, tá? Então eu tive essa vantagem. Quando eu liguei lá para negociar, quando eu fui atrás, eu descobri que a minha dívida, por mais que tenha sido um empréstimo, foi dividida em dois valores. Isso me ajudou muito. Então, assim, eu acho que para quem não tá trabalhando, esse valor tá ok por mês de despesa, né? E eu ainda consegui guardar dinheiro, porque aí sobrou um valor e eu tô fazendo uma reserva financeira, comecei a fazer, então eu tô tentando criar o hábito de guardar esse valor por mês, que foi R$ 191,25 esse mês eu guardei na minha caixinha que eu fiz uma caixinha ali no Nubank de reserva financeira. A minha meta é ter 6 meses guardado de despesas, né? Divido o básico, né? Reserva financeira é o que você precisa para sobreviver e ter durante um período esse valor para você viver se acontecer alguma coisa. Então, agora em outubro, eu coloquei essa meta para começar a fazer essa reserva. Então, esse mês eu consegui guardar R$ 191,25. Mas então, assim, não é fácil. Se eu falar para vocês que é fácil, não é. Com todos os sentimentos, assim, eu sei que eu consigo, porque eu sou muito capaz, eu tenho plena noção da minha capacidade, sabe, de chegar a esse objetivo. Eu comecei ganhando R$ 12 por mês quando eu comecei nesse mundo de afiliação e eu não desisti. Hoje, graças a Deus, eu ganho muito mais que isso, né? Sem comparação. Mas eu comecei ganhando R$ 12, onde todo mundo falava que não era possível, né? Até riram de mim no início. Então eu conheço a minha capacidade. Só que a gente precisa ser muito resiliente, sabe? Botar um foco assim e ter na cabeça que não importa o que for acontecer, você tem que seguir em frente, você tem que fazer o que precisa ser feito. Então, assim, eu vim compartilhar com vocês que essa semana foi bem desafiadora. Teve vários questionamentos, né? Se eu continuava, se eu não continuava, até onde que valia a pena, até onde que não valia a pena. E eu determinei que eu vou lutar por esse meu sonho 2026 inteiro. Então eu já coloquei no meu caderninho ali de meta, sabe? Que eu quero fazer muito, eu quero escalar a minha questão da afiliação.
Hoje em dia, há tanto a Shopee só, né? Porque o Mercado Livre não. Mas deixa você fazer tráfego pago direto para o link. Então eu vou estudar muito, eu não fiz ainda. Eu fiz, na verdade, uma vez há 2 meses atrás para testar. Mas tudo que eu ganho hoje com a Shopee foi orgânico. A única coisa que eu faço tráfego pago é do meu grupo de achadinhos, que eu tenho um grupo de WhatsApp, e mais o meu Instagram para trazer gente. E mesmo assim, pessoal, é um investimento muito baixo por mês, não vou mentir para vocês. Porque até eu me organizar, né, eu invisto assim, o máximo que eu consegui investir por mês em tráfego pago foi R$ 230. Foi o meu ápice de investimento. A minha meta era ser R$ 500 por mês. 70% para o perfil do Instagram e 30% para o grupo de WhatsApp. Mas eu não consegui chegar nessa meta ainda. Mas é uma meta que eu tenho ainda porque eu acho que vai me trazer muito mais retorno financeiro, tá? Então, eu decidi que 2026 a minha energia vai ser toda canalizada para isso. A gente ia pra praia final do ano agora, eu, meu marido e minha filha menor, e a minha maior também ia, né, porque ela tem uns amigos lá em Balneário. E eu decidi ontem com ele, conversei com ele e falei que eu acho que não é a hora. Primeiro, porque a gente tem 2 carros para pagar IPVA, tem casa para pagar IPTU. Eu quero muito pintar minha casa por fora esse final de ano. E eu tô pintando, né, por dentro, eu mesma tô pintando. Já pintei 2 janelas, falta o restante. Aí já pintei 2 quartos também. Então, assim, a princípio é doloroso, porque eu queria ir pra praia final do ano, né? A gente queria ter esse lazer, porque a gente trabalha demais. O meu marido trabalha 3 vezes mais que eu. É uma pessoa extremamente disciplinada e comprometida com o sonho dele, que é a empresa dele, né? Então, como ele trabalha CLT, ele precisa do tempo depois para trabalhar para ele. Então, ele é muito disciplinado, ele é uma inspiração, na verdade, para mim. Eu aprendi muito com ele durante esses anos que a gente tá junto, né? Porque ele faz o que precisa ser feito. E isso é muito bacana. Eu admiro muito ele nisso. E o que que acontece? Ontem nós conversamos e eu falei para ele, eu acho, a minha opinião é que nós não estamos preparados. Porque para uma família para ir para praia, assim, mesmo na parte econômica, você não gasta menos que R$ 5.000. R$ 5.000 é os 2 IPVA do nosso carro, né? Porque o meu deu 2 e pouquinho e o dele também. Não é barato. E aí eu falei pra ele, eu também quero pintar muito a casa. Tem a cozinha ali que eu preciso reformar os armários que não tá legal. Então eu acho que é desnecessário, né? Um investimento de passeio na situação que eu não tô podendo te ajudar, porque antes era mais fácil, a gente dividia, né? Não ficava tão pesado. Aí não pesava pra ninguém, não fazia, esse dinheiro não fazia falta pra nenhum dos dois, porque a gente se planejava pra isso. A gente se planejou, tem esse dinheiro para viajar, só que esse dinheiro pode ser usado para dar mais tranquilidade, a gente começar um ano mais tranquilo. Ele super concordou. Eu acho que até ele ficou aliviado, né, por eu ter pedido isso, porque eu acho que era uma coisa que ele queria, mas que ele não me falou para não me desagradar, porque ele pensa muito no bem-estar da família, então ele queria muito que a gente tivesse esse momento de lazer. Mas realmente não é hora, né? Então a gente tem que saber, sabe, frear quando é necessário e não desistir. Eu não vou desistir, pessoal. 2026, eu já tenho colhido e plantado algumas coisas muito boas. Eu comecei academia, que faz 9 anos que eu tô aqui no Rio Grande do Sul. E faz 9 anos que eu não consigo cuidar de mim. Pode ter sido desculpa, pode ter sido um pouco de culpa da minha parte, mas o fato é que hoje eu tô conseguindo conciliar tudo isso, sabe? Eu comecei a fazer academia 3 vezes por semana, numa das academias boas aqui da minha cidade. Então eu fiquei muito feliz com isso. Eu tô muito feliz mesmo de poder ter esse tempo para mim. Então são 2 horas que eu me dedico pra Gleice. Então eu tô muito realizada.
Então, são essas pequenas conquistas que tá me fazendo, não, vale a pena continuar, vale a pena persistir, porque vai dar bom. No final vai dar tudo bem, sabe? Então, eu vim aqui para compartilhar isso com vocês. Que não desista, sabe? É difícil. Tem dia que é desanimador, muito desanimador. Tem dia que você se pergunta se é isso mesmo, sabe? Mas não desista. Eu quero muito a opinião de vocês, o que, que vocês pensam, né? Se meu salário antes, hoje se eu fosse arrumar um salário de CLT, eu acho que é esse padrão, né? Pelo menos as duas propostas que eu tive de emprego não baixaram o salário menos de 4,5. Se é muito, se é pouco para a realidade de vocês, eu não pago aluguel. Então, assim, para mim a realidade era um salário que, mesmo sendo menor do que eu ganhava, era um salário que estava ok para mim, sabe? Que supria as minhas necessidades. Porque cada um tem uma necessidade diferente, uma realidade diferente, um custo diferente, né? Então eu costumo não me comparar com as demais pessoas, eu sempre brigo pelo que é meu e pelo que eu preciso naquele momento. Se não tiver bom para mim, como não estava bom para mim, não a questão do salário, mas a questão emocional, assim, de ambiente de trabalho, eu pedi para sair. E eu sou assim com tudo, então se fulano ganha 10 mil, que ótimo para ele, porque é dele, né? Talvez a realidade dele, ele precise ganhar isso, 20, 30, 40, 50, 100 mil. Eu sempre lutei pelo meu salário, nunca me conformei em ganhar pouco assim, sabe? Porque eu tinha uma despesa muito alta com as minhas filhas, eu tinha que me virar nos 30, na verdade. Então, eu quero que vocês comentem o que, que vocês acham. Era um salário legal? O que, que vocês acham? CLT ou vida de empreendimento dentro de casa? O que, que vocês acharam para as minhas despesas que eu tô pagando, que foram 3.337? Se tá legal, se realmente eu tô indo bem por esse caminho, né? Se tá legal, assim, puxa, em casa ganhando isso, né? E o mês de outubro, pessoal, um detalhe, eu não fiz quase Uber. Deixa eu ver aqui quanto que foi a parte do Uber só. Ó, pra vocês terem uma noção, cadê? Aqui, ó, Uber. Eu fiz pouquíssimas vezes Uber. O Uber do mês passado eu tirei 1.029 só. Então, assim, foi pouquíssimas vezes que eu fiz. Eu acho que não deu 6 dias que eu fiz Uber no mês passado. 6, 7 dias, no máximo, assim, estourando 8 dias, foi bem pouquinho mesmo. Essa semana eu já fiz mais do que todo mês passado que eu fiz, sabe? De Uber. Então eu queria a opinião de vocês. Se vocês estão passando por isso, se o desânimo bate, se as dúvidas batem. É isso. Eu acho que disciplina e foco é o que a gente precisa e o nosso porquê é muito bem definido, sabe? Eu vou fechar mais algumas contas do que eu preciso para esse mês, o que, que eu preciso fazer para que esse mês eu consiga suprir e honrar todos os compromissos que eu fiz. Tô aqui planejando, hoje eu não fui trabalhar para isso, para gravar para vocês esse vídeo, para me planejar melhor. E eu sei que eu vou dar conta. Mesmo com todas as dificuldades, eu sei que no final vai dar tudo certo. E eu queria muito a opinião de vocês, se passam por isso ou não. Essa é a minha realidade de hoje e eu vim compartilhar com vocês, tá? Quero muito que vocês torçam por mim também, para que dê certo. Eu fiz a base das minhas velas ontem e demora 3 dias para curar. A encomenda que eu tive, né? Uma graça, é aquelas com base de cimento. E ontem eu e minha pequenininha ficamos fazendo. E a hora que ficar pronto, com certeza eu vou vir. Eu fiz uma a mais para ficar como modelo, né, para mim. Eu vou vir mostrar aqui para vocês. Eu tô muito, muito feliz. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas cada conquista tá sendo muito gratificante. E eu quis muito, com muito carinho, trazer isso aqui para vocês, tá bom? Deixa seu like, segue o canal aí. Vamos nos formar assim, uma comunidade de mulheres fortes e que nos ajude uma com as outras. Um erro,
o aprendizado de uma pode ajudar a outra, tá? Então comentem aqui, deixa pra mim não ficar sozinha aqui falando. Me sentir que alguém tá se compartilhando comigo as mesmas coisas, de repente. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem todas com Deus, tá? Beijo pra vocês.